Abraão exerceu fé no soberano Senhor Jeová, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mas primeiro Abraão, ele teria que deixar sua terra natal e seus parentes. No antigo Oriente Médio, a família era muito importante. Em geral, era algo, digamos que terrível, um homem deixar seus parentes e se mudar para um lugar distante. Para alguns, isso era pior do que a morte. Mas Abraão, ele recebeu um chamado de Deus, e ele foi obediente a esse chamado. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E a Bíblia nos diz que Abraão, ele foi obediente à palavra de Deus, ao chamado de Deus, e partiu para a terra que Deus disse a ele que iria mostrar. Interessante é que Abraão estava saindo não somente da sua parentela e da sua terra, mas como também estava saindo da idolatria. Estava indo embora de um lugar que era extremamente idólatra, pois em sua época adorava-se a deusa Lua, chamada Nana. Depois a gente percebe pelas palavras de Gênesis que ele ia para um lugar que não sabia onde era. E ser uma grande nação, sendo já velho e amortecido, e sua esposa estéril. Mas quando nós chegamos na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, que nos fala daqueles que exerceram fé em Deus, e Abraão, por sua vez, ele é chamado pai daqueles que exercem fé em Deus, capítulo 11, versículo 8 e 9, nos está escrito assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. No versículo 9 diz que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque, diria seu filho, e Jacó, seu neto, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus havia chegado com ele à terra que haveria de lhe mostrar, conforme a promessa, e já lhe havia dado filhos e netos, pois a Bíblia nos fala de Ismael e de Isaque, e nos fala dos netos também, Jacó e Esaú. Nós sabemos que a grande família de Abraão, porque ele é o pai de todos aqueles que exercem fé em Deus, é uma família espiritual. Essa está espalhada pelos 4 cantos da terra. Não tem bandeira, não tem fronteira, são aqueles que aceitaram o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o soberano Senhor Jeová nos deu para nos resgatar da maldição do pecado. Abraão, ele morreu nessa esperança. E todos aqueles que exercem verdadeira fé no soberano Senhor Jeová são filhos de Abraão pela fé. Então podemos dizer que Abraão é um homem cuja fé deve ser imitada. Portanto, que o soberano Jeová ele nos conceda entender um pouco mais da sua palavra e nos dê um dia bom e abençoado para a sua honra e glória, em nome daquele que por nós morreu, mas ressuscitou, Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Rei eterno. Amém e amém.